Bom, e para concluir, eu vou falar um pouquinho do tratamento térmico, desses cálculos. Eu já falei lá atrás na questão, na seção de eficiência, né, na forjaria, mas eu vou falar aqui um pouquinho de alguns exemplos, né? Você consegue, então, fazer análise de dureza, limite de resistência à tração, fração volumétrica, tensões residuais, tensões térmicas, distorções e trincas em têmpera. Então, é muito legal o módulo de tratamento térmico, especialmente porque ele corrobora, ele complementa o módulo de forjamento. Aqui um rotor, né? Então você consegue ver do ponto de vista de temperatura, consegue ver do ponto de vista de aqui martensita e consegue ver a peça. Então ela saiu do forjamento em matriz aberta e entrou num processo de tratamento térmico, né? Eu trouxe aqui um ensaio de Omni, porque se você simula um ensaio de Omni, você certamente vai simular um outro processo, uma peça de complexidade. Então você consegue ver no vídeo do meio ali que o tarugo, o corpo de prova, foi posicionado, ele tem termopares e está sendo resfriado na ponta de baixo, né? Então ele está sendo resfriado na ponta com o jato d'água. E aí a gente consegue fazer aí essa análise. Se você pegar aquele corpo de prova, fizer análises microestruturais, vai ver que com 1,5 milímetros a partir da ponta temperada eu tinha martensita e bainita. Com 7,5 eu tinha então bainita e perlita, e mais afastado eu tive perlita e ferrita, microestruturas. Aí você faz aquela simulação, aqui está a simulação, tá? Do lado esquerdo estou simulando temperatura, do lado direito fração de austenita. Aqui, como é um corpo de prova cilíndrico, aqui é uma linha de centro, né? Então estou pegando só no raio aqui, tá? Só para ficar claro. Então você tem aqui toda a variação de temperatura e a redução da fase austenítica a partir da ponta temperada. E aqui nós temos uma caixinha que representa aqui a água chegando, né, na ponta do corpo de prova. E você então tem todo um cálculo, você consegue fazer análises. Como que foi a curva de resfriamento, né? Então a gente tem a parte calculada e a parte experimental. Fração volumétrica das fases, então você observa, vou pegar aqui martensita, né? Então eu tenho experimental, que são os quadrinhos, né? E pela simulação eu consigo pegar o longo aqui de toda a distância. Veja bem que a bainita alterou um pouquinho, né? Um pouquinho diferente aqui, mas no fim das contas, você acaba então tendo uma análise. Veja que para 1,5 mm, eu tinha 80 experimental, eu medi, né? Até a parte de medição era um pouco relativa, né? 87,5 de martensita, 89,3 de martensita no simulado, né? Ferrita e perlita, né? Lá na frente mostrou 100%. Então a gente tem toda essa comparação aqui e no fim das contas é muito legal que a gente consegue ter uma tendência muito legal do ponto de vista de tratamento térmico, tá? Então, nosso último exemplo, uma peça, um forjado, né, temperado e revenido, da área aeroespacial, e a gente fez a análise do limite inferior, do limite superior e o nível médio da composição química possível para esse material. A gente pode receber uma composição química que tem uma faixa, a gente então analisou do ponto de vista de faixa em atenção ao ponto de controle ali daquela peça. Aqui à direita, então, a gente mostra a simulação do tratamento térmico, né? A quantidade de martensita, nesse caso, a microestrutura naquele ponto de controle, aí feita. E quando a gente utilizou a simulação com base no material inferior, né, a gente teve uma dureza de 427 HV. E olha como que a composição química influencia, porque influencia nas curvas de resfriamento, influencia no diagrama, né? Nos diagramas de resfriamento contínuo. E quando eu tinha um médio, né, um teor médio, a dureza aumentou para o mesmo processo. Quando eu fui para condição superior na composição química, a dureza aumentou mais ainda.
Então, uma diferença significativa. É importante a gente tentar, a gente fazer de fato uma simulação que seja cada vez mais robusta, né? Que ela consiga prever essas questões. A gente sempre chama atenção para isso. Ok? Era isso que eu queria falar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos e a gente está aí à disposição para tirar dúvidas, para conversar do ponto de vista metalúrgico. Tá?